A cidade de Gaza, localizada na região sudoeste do antigo território de Canaã, desempenhou um papel fundamental na história antiga do Oriente Médio. Com suas raízes remontando ao período pré-abraâmico, Gaza é mencionada em diversas passagens bíblicas, sobretudo no Antigo Testamento, bem como em importantes registros históricos extrabíblicos. Na verdade, a posição estratégica de Gaza como ponto de conexão entre o Egito e as terras da Mesopotâmia na antiguidade tornava a cidade um local de interesse para vários impérios e civilizações que disputaram seu controle ao longo do tempo. Na história bíblica, Gaza foi o cenário de vários acontecimentos emblemáticos e o lar de povos que protagonizaram uma história de grande rivalidade e hostilidade com os israelitas. A cidade de Gaza foi palco de confrontos significativos, como as campanhas egípcias de Tutmés III, as façanhas de Sansão contra os filisteus no tempo dos juízes de Israel, e as batalhas durante as conquistas babilônicas, persas, durante o período dos Macabeus e da dominação romana. Inclusive, há muitos profetas bíblicos que mencionam a cidade de Gaza e antecipam sua queda e destruição. Mas quais profecias são essas? Qual a origem de Gaza na Bíblia? O que realmente aconteceu naquele território ao longo do tempo? E por que a história daquela cidade é marcada por intensas disputas e grandes desolações? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. Há várias fontes importantes que fornecem informações sobre a história de Gaza, incluindo textos bíblicos, registros históricos de civilizações vizinhas, trabalhos de historiadores antigos como Heródoto, Estrabão e Joséfo, e estudos contemporâneos sobre arqueologia e história antiga, embora até agora pouco trabalho de investigação arqueológica foi feito em Gaza, devido às proibições que cercam aquele local e sua constante habitação. Começando então pela localização de Gaza, a cidade foi construída na extremidade sudoeste do território de Canaã, que posteriormente ficou conhecido como Palestina, especialmente durante o domínio romano. Sua posição geográfica sempre colocou Gaza num ponto-chave nas rotas terrestres do antigo Oriente Médio. Situada aproximadamente 80 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém e cerca de 5 quilômetros do Mar Mediterrâneo, Gaza estava estrategicamente posicionada entre o deserto do Sinai e as férteis planícies costeiras de Canaã. Dessa forma, sua localização serviu como um elo vital entre o Egito e as terras ao norte e leste, incluindo não apenas Canaã, mas a Síria e a Mesopotâmia. Portanto, Gaza estava numa das rotas mais importantes do ponto de vista comercial e militar da antiguidade. A cidade servia como ponto de parada para caravanas que transportavam uma variedade de mercadorias, incluindo especiarias, metais preciosos, tecidos e produtos agrícolas. Além disso, sua localização próxima ao mar permitia acesso a rotas marítimas que ampliavam ainda mais seu alcance comercial. Por outro lado, exércitos que marchavam do Egito para o norte podiam usar Gaza como base para suas operações. Então, controlar Gaza significava ter influência sobre o tráfego de mercadorias, tropas e informações que circulavam entre o Egito e o Crescente Fértil. A cidade de Gaza ficava aproximadamente 19 quilômetros ao sul de Ascalon, outra significativa cidade filisteia. Essa proximidade facilitava a comunicação e o comércio entre as cidades costeiras filisteias, fortalecendo a coesão cultural e política entre elas. Ascalon e Gaza, junto com outras cidades filisteias como Asdote, Ecrom e Gate, formavam uma pentápole que era central para o poder filisteu na região. A posição de Gaza como ponto de encontro de diversas rotas trouxe para a cidade uma mistura de culturas e influências. Comerciantes, soldados e emissários de diferentes regiões passavam por Gaza trazendo consigo suas línguas, religiões e costumes. No entanto, a posição vantajosa de Gaza também lhe rendia muitos desafios. A cidade estava exposta a invasões de diferentes povos que desejavam controlar a rota estratégica. Além disso, sua proximidade com o deserto significava que a cidade também precisava lidar com ameaças de tribos nômades e com as dificuldades impostas pelo clima árido nas regiões circundantes.
Porém, Gaza estava estabelecida sobre uma colina de aproximadamente 30 metros acima de uma planície fértil, e essa elevação natural era útil para sua defesa contra possíveis ataques. Muralhas construídas ao redor da cidade, combinadas com a topografia elevada, dificultavam o avanço de exércitos inimigos, proporcionando que Gaza resistisse a cercos prolongados, como ocorreu em várias ocasiões históricas. A cidade contava com cerca de 15 poços de água doce, que eram vitais para a sobrevivência da população e para a manutenção das atividades agrícolas. Esses poços garantiam um suprimento constante de água, mesmo durante os meses mais secos. Com seus recursos, Gaza se desenvolveu como uma cidade bem estruturada, com espaços públicos, mercados e templos. Inclusive, elementos naturais, como a disponibilidade de água e a fertilidade da terra, influenciavam as práticas religiosas e os cultos locais. Por isso, divindades associadas à agricultura e à fertilidade eram frequentemente veneradas em Gaza. Mas qual é a origem da cidade de Gaza? Bom, esse tipo de pergunta é bem difícil de responder quando falamos de uma das cidades mais antigas do mundo. Para termos uma ideia, a história de Gaza remonta aos tempos mais antigos registrados na Bíblia e em outras fontes históricas. A cidade é mencionada já no livro de Gênesis, situando-a no contexto das primeiras civilizações que habitaram a região do Oriente Médio. A primeira menção a Gaza na Bíblia ocorre em Gênesis capítulo 10 e versículo 19, onde é descrito o território dos cananeus. Nesta passagem, Gaza é citada como um dos limites do território cananeu, indicando sua provável existência e relevância já no período pré-abraâmico. Então, os cananeus foram um dos primeiros povos a habitar a região de Gaza. Descendentes de Canaã, filho de Cã e neto de Noé, os cananeus estabeleceram-se em várias partes daquele grande território. Eles desenvolveram uma cultura rica e complexa, com cidades-estados que praticavam comércio, agricultura e possuíam práticas religiosas próprias. Outra referência bíblica importante é encontrada em Deuteronômio capítulo 2 e versículo 23, onde se menciona os aveus que habitavam em povoados até Gaza. Então, parece que os aveus eram um povo cananeu que habitava aquela região antes da chegada dos filisteus. Geralmente, eles são considerados um dos povos mais antigos do sul de Canaã. Sua presença em Gaza indica que a cidade possivelmente já era um centro habitacional e cultural antes do domínio filisteu. Mais tarde, os aveus foram substituídos pelos cafitoritas, provavelmente um grupo navegante que muitos estudiosos acreditam ter influenciado ou mesmo dado origem aos filisteus, que se estabeleceram na costa do atual Israel e Gaza. Seja como for, sem dúvida foi durante o controle filisteu que Gaza ganhou ainda mais notoriedade. Na verdade, a chegada dos filisteus marcou uma nova era na história de Gaza, transformando-a em uma das 5 principais cidades-estado filisteias, ao lado de Asdote, Ecrom, Ascalon e Gate. Durante um tempo, Gaza esteve sob domínio egípcio. Registros históricos extrabíblicos, como os Anais do faraó Tutmés III, destacam Gaza como um importante centro estratégico durante as campanhas militares egípcias. Tutmés III realizou pelo menos 17 expedições ao Levante, visando expandir o domínio egípcio. Em sua primeira campanha, culminando na famosa Batalha de Megido por volta de 1468 a.C., Gaza serviu como ponto de parada e base logística para as tropas egípcias. A cidade funcionava como o último posto avançado antes do norte, evidenciando sua importância como elo entre o Egito e o Levante. A presença egípcia na região era marcada por guarnições militares e administração direta, garantindo a segurança das rotas comerciais essenciais para a economia egípcia. Dessa forma, a conquista de Gaza pelos egípcios não apenas consolidou o controle sobre rotas comerciais vitais, mas também influenciou a cultura local, introduzindo elementos administrativos e religiosos egípcios. Além disso, as Cartas de Amarna, um conjunto de correspondências diplomáticas gravadas em tábuas de argila e datadas do século XIV a.C., que foram descobertas no final do século XIX no Egito,
fornecem um panorama detalhado das relações internacionais durante o novo Império Egípcio. Embora Gaza não seja mencionada extensivamente, algumas cartas referem-se à região, indicando sua relevância no sistema de governança egípcio. Uma das cartas, por exemplo, enviada por um antigo governador de Jerusalém, expressava preocupações sobre ataques dos Abirus e solicitava assistência do faraó egípcio. O termo Habiru possui significado muito discutido entre os eruditos, pois sua amplitude pode indicar, dependendo do contexto, grupos marginais como nômades, seminômades, rebeldes, mercenários, saqueadores, arqueiros, servos e trabalhadores migrantes. Alguns estudiosos sugerem uma possível conexão desse termo com os hebreus, embora essa relação não seja conclusiva, pois é mais amplamente aceito que o uso desse termo era mais utilizado como uma designação social do que uma designação étnica ou tribal. Outro documento interessante, o Papiro de Anastasi I, datado do final da 19ª dinastia egípcia, também traz informações sobre a administração egípcia em Gaza. O texto descreve as dificuldades enfrentadas por um escriba ao viajar pelas terras de Canaã, mencionando Gaza como parte das áreas sob influência egípcia. Parece que oficiais egípcios estabeleciam-se na cidade para supervisionar a coleta de tributos, o recrutamento de soldados e a manutenção da ordem. A interação entre diferentes povos em Gaza pode ter levado ao sincretismo religioso, com a possível adoção ou adaptação de práticas e crenças entre as culturas vizinhas. Então, a religião em Gaza era profundamente influenciada pelas culturas que a habitavam e dominavam, incluindo cananeus, filisteus, fenícios, egípcios e outras civilizações do Antigo Oriente Médio. Os cananeus, primeiros habitantes conhecidos de Gaza, praticavam uma religião politeísta centrada em uma variedade de deuses associados à natureza, fertilidade e fenômenos celestes, com rituais que incluíam ofertas de animais e, ocasionalmente, até de humanos, além de festivais sazonais. Durante os períodos de domínio egípcio, elementos da religião egípcia provavelmente também foram introduzidos em Gaza. Deuses como Ra, deus do sol, e a deusa Ísis podem ter sido venerados por meio de práticas sincréticas na cidade. Com a chegada dos filisteus na região de Gaza, a religião filisteia dominou a vida espiritual da cidade. Dagon era a principal divindade adorada pelos filisteus em Gaza. Ele é frequentemente mencionado nas escrituras como o deus a quem os filisteus atribuíam suas vitórias. Dagon era associado à fertilidade e, em algumas interpretações, ligado ao grão e à colheita. Templos dedicados a Dagon eram centros de culto e atividades sociais. Os eventos religiosos dos filisteus incluíam festivais, ofertas e possivelmente oráculos. A arquitetura dos templos pode ter sido influenciada pelas práticas e estilos do Egeu. Mais tarde, durante os períodos de dominação assíria e babilônica, elementos das religiões desses impérios podem ter sido introduzidos em Gaza. O mesmo padrão deve ter se repetido também durante o controle persa da região e depois, durante a influência greco-romana. As práticas religiosas de Gaza e de outros povos de Canaã foram uma frequente fonte de problemas para os israelitas. A Bíblia registra muitas condenações veementes contra a idolatria e os cultos estrangeiros que ameaçavam a pureza religiosa de Israel. Mas para entendermos corretamente esse ponto, precisamos fazer um breve panorama da interação entre os israelitas e o povo da cidade de Gaza nos tempos bíblicos. Na verdade, a história da relação entre Gaza e o povo de Israel é bastante complexa e se desenrola ao longo de diversos livros bíblicos e períodos históricos. Ao longo do tempo, a cidade de Gaza desempenhou um papel de aliada, inimiga e objeto de disputa em relação aos israelitas. Nós já falamos que os aveus que habitaram a região de Gaza antes do tempo de Moisés foram substituídos pelos filisteus. Após a saída do Egito e o período de peregrinação no deserto liderado por Moisés, o povo de Israel, sob a liderança de Josué, iniciou a conquista de Canaã, a terra prometida. A campanha de Josué visava estabelecer as tribos israelitas na região, expulsando ou subjugando os povos que ali habitavam. Em Josué, capítulo 10, versículo 41, é mencionado que Josué derrotou todos os reis e territórios desde Cades Barneia até Gaza. Esta referência bíblica indica a amplitude das campanhas militares de Josué, demonstrando a intenção de Israel em controlar toda a extensão da terra prometida,
incluindo as áreas costeiras dominadas pelos filisteus. Após a conquista inicial da Terra Prometida, a terra foi dividida entre as tribos de Israel. O texto de Josué, capítulo 15 e versículo 47, inclui Gaza como parte da herança da tribo de Judá. Isso indica que, pelo menos em teoria, Gaza fazia parte do território destinado a Judá. No entanto, a posse efetiva da cidade era uma questão diferente, e as escrituras indicam que a tribo de Judá enfrentou dificuldades em estabelecer controle sobre ela. Inclusive, a Bíblia ressalta que os Enaquins, um povo de estatura elevada considerados gigantes, permaneceram em Gaza, Gate e Asdod. Isso sugere que, embora Israel tenha tido sucesso em muitas de suas campanhas, não conseguiu estabelecer controle total sobre Gaza. O livro de Juízes, no capítulo 1 e versículo 18, menciona que Judá tomou Gaza com seus termos, bem como Ascalon e Ecrom. No entanto, esta conquista parece ter sido temporária ou parcial, pois outras passagens indicam que os filisteus recuperaram o controle sobre essas cidades. Nós sabemos que o livro de Juízes retrata um período de instabilidade e conflito constante entre Israel e seus vizinhos. Gaza, como cidade filisteia, frequentemente servia como base para ataques contra Israel. Em Juízes, capítulo 6 e versículo 4, por exemplo, é descrito como os midianitas, amalequitas e outros povos do leste invadiam Israel, chegando até Gaza. Essas invasões causavam grande sofrimento ao povo de Israel, devastando suas colheitas e rebanhos. A menção de Gaza como limite das invasões sugere que a cidade servia como ponto de apoio ou meta estratégica para esses povos hostis. Mas alguns dos episódios mais notáveis envolvendo Gaza durante o período dos juízes ocorreram durante os dias de Sansão, um dos juízes de Israel. A Bíblia diz que Sansão foi a Gaza, onde viu uma meretriz e entrou na casa dela. Então, quando os gazitas souberam da presença de Sansão, planejaram matá-lo ao amanhecer. No entanto, ele se levantou à meia-noite e realizou um feito extraordinário. Sansão arrancou o portão da cidade, colocou-o sobre os ombros e o levou para cima do monte que está defronte de Hebrom. Obviamente, este ato humilhou os gazitas e demonstrou a força sobre-humana de Sansão, mas também intensificou a hostilidade entre ele e os filisteus. Posteriormente, Sansão foi traído por Dalila e capturado pelos filisteus, que lhe vazaram os olhos e o levaram para Gaza, onde foi preso e forçado a trabalhar girando um moinho. Depois, ainda em Gaza, durante uma celebração no templo de Dagon, o deus dos filisteus, Sansão derrubou as colunas do templo, matando a si mesmo e a muitos filisteus. Durante o período de transição para a monarquia, os filisteus capturaram a Arca da Aliança em uma batalha contra Israel. A Bíblia registra que a arca foi levada de Ebenezer a Asdod, mas causou tantos problemas que os filisteus decidiram devolvê-la. Nesse contexto, Gaza foi mencionada como uma das cidades que ofereceram uma oferta de ouro ao Senhor como parte da restituição. Mais tarde, sob o reinado de Salomão, o reino de Israel alcançou sua maior extensão territorial e influência política, dominando sobre toda a região a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, sobre todos os reis a oeste do Eufrates, de modo que havia paz em toda a região ao seu redor. Nós sabemos que Salomão era conhecido por suas alianças diplomáticas e comércio internacional. O controle ou influência sobre Gaza permitiria a Salomão acessar rotas comerciais para o Egito e outras regiões, aumentando a prosperidade econômica de Israel. Mas a cidade de Gaza também foi alvo de várias profecias bíblicas que anunciaram julgamentos contra as nações vizinhas que oprimiam Israel ou praticavam injustiças. O profeta Amós, por exemplo, condenou Gaza por capturar e vender pessoas aos edomitas. Por isso, através de Amós, Deus anunciou que enviaria fogo sobre os muros de Gaza que consumiria os seus palácios. O profeta Jeremias também anunciou o juízo de Deus sobre Gaza, e o profeta Sofonias profetizou a ruína daquela cidade, dizendo que Gaza ficaria desamparada. A localização estratégica de Gaza a tornava um alvo para impérios estrangeiros, cujas ações frequentemente afetavam Israel. Os registros históricos indicam que Gaza esteve sob domínio assírio em diversos momentos, tendo de pagar altos tributos para a Síria. Quando Ezequias, rei de Judá, rebelou-se contra os assírios, a Bíblia diz que ele atacou os filisteus até Gaza.
O livro de Jeremias registra uma profecia de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistaria Gaza e outras terras dos filisteus. Anteriormente, o faraó Neco II do Egito também havia atacado Gaza durante suas campanhas militares. Com a queda da Babilônia no ano de 539 a.C. diante do imperador Ciro II, fundador do Império Persa na antiga região do atual Irã, uma nova era começou para o Oriente Médio. Ciro permitiu que os povos subjugados pelos babilônios, incluindo os judeus, retornassem às suas terras natais e reconstruíssem seus templos e cidades. Embora Gaza não fosse uma cidade judaica, as mudanças políticas da época afetaram toda a região. Sob o Império Persa, Gaza permaneceu como uma cidade estratégica no sistema administrativo persa. A região foi organizada em satrápias, e Gaza provavelmente fazia parte da satrápia da Síria Fenícia. Os persas mantinham uma política de relativa autonomia local, desde que as cidades pagassem tributos e não desafiassem a autoridade imperial. Políbio, historiador grego, menciona Gaza como uma cidade guerreira durante este período. A cidade desfrutava de prosperidade e tinha importância militar e comercial, servindo como ponto final da Rota do Incenso, que trazia especiarias e outros bens valiosos da Arábia e da África para o Mediterrâneo. Depois, em 332 a.C., Alexandre o Grande iniciou sua campanha de conquista contra o Império Persa. Após a vitória na Batalha de Isso, ele avançou para o sul em direção ao Egito, conquistando cidades ao longo do caminho. A cidade de Gaza opôs-se à passagem de Alexandre, e com a ajuda de mercenários árabes, resistiu a um cerco de 2 meses antes de ser finalmente conquistada. Arriano, um historiador grego, relata que o cerco a Gaza foi um dos mais difíceis enfrentados por Alexandre. A cidade estava fortemente fortificada e posicionada estrategicamente. Porém, após intensos combates e uso de engenhos de guerra, as defesas de Gaza foram finalmente rompidas. Como retaliação pela resistência, Alexandre teria vendido a população sobrevivente e repovoado a cidade com habitantes de outros lugares. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais, levando à formação dos reinos helenísticos. Então, Gaza passou a ser controlada inicialmente pelos Ptolomeus, que governavam o Egito. No entanto, a cidade tornou-se um ponto de contenda entre os Ptolomeus e os Seleucidas, que controlavam a Síria. Após a Batalha de Banias, o rei Seleucida Antíoco III derrotou os Ptolomeus e tomou o controle de Gaza e da região circundante. Sob domínio helenístico, Gaza experimentou uma forte influência cultural grega. A cidade foi reorganizada de acordo com os modelos urbanos helenísticos, incluindo a construção de teatros, ginásios e outros edifícios públicos. A língua grega tornou-se predominante na administração e cultura, e práticas religiosas gregas foram introduzidas. No entanto, a população local provavelmente manteve muitas de suas tradições e cultos ancestrais, resultando em um sincretismo cultural. Mas no século II a.C., sob o reinado de Antíoco IV Epifânio, o Império Seleucida impôs políticas de helenização forçada que incluíam a proibição de práticas religiosas judaicas e a profanação do templo em Jerusalém. Isso levou à revolta dos Macabeus, liderada por Matatias e seus filhos, incluindo Judas Macabeu. Depois da morte de Judas Macabeu, seu irmão Jonatas assumiu a liderança e continuou as campanhas militares para consolidar o controle judeu sobre a região. Essas campanhas se estenderam também contra Gaza. Jonatas não foi bem recebido pela população local e resolveu sitiar a cidade, saqueando e incendiando os seus subúrbios. Anos mais tarde, durante o reinado de Alexandre Janeu, o reino asmoneu expandiu-se significativamente. Alexandre Janeu realizou campanhas agressivas para estender o controle judaico sobre as regiões costeiras e transjordanianas. Então, em 96 a.C., após Gaza ter solicitado auxílio do Egito contra as agressões de Alexandre Janeu e não receber apoio efetivo, ele sitiou a cidade por 1 ano. Segundo historiadores, após a queda da cidade, Alexandre Janeu ordenou a destruição de Gaza e o massacre de seus habitantes. Esta ação foi motivada tanto por razões estratégicas quanto por animosidades religiosas e políticas. Em 63 a.C., o general romano Pompeu interveio nos assuntos do Oriente Médio
reorganizando as fronteiras e estabelecendo a supremacia romana. Pompeu restaurou a liberdade de várias cidades helenísticas que haviam sido conquistadas pelos asmoneus, incluindo Gaza. Flávio Joséfo relata que Pompeu devolveu a autonomia a Gaza, permitindo que a cidade se reconstruísse e retornasse à influência cultural grega. Poucos anos depois, o procônsul romano Aulo Gabínio continuou o processo de restauração das cidades da região. Ele reconstruiu Gaza e outras cidades, incentivando o retorno de seus habitantes e a revitalização econômica e cultural. A cidade tornou-se novamente um importante centro comercial e cultural, emitindo suas próprias moedas e participando ativamente das rotas comerciais mediterrâneas. Em 30 a.C., Herodes o Grande recebeu de Augusto César o controle sobre Gaza e outras cidades. Herodes investiu na reconstrução e embelezamento de suas cidades, construindo edifícios públicos, templos e fortalezas. No entanto, após a morte de Herodes, Gaza foi incorporada à província romana da Síria, perdendo seu status de cidade sob controle judaico. Durante todo o período intertestamentário, Gaza tornou-se um caldeirão cultural, onde influências persas, gregas, judaicas e posteriormente romanas se mesclavam. A cidade abrigava uma população diversa, incluindo gregos, filisteus remanescentes, judeus e outros povos. Mas o que aconteceu com Gaza no tempo do Novo Testamento e em períodos posteriores? A única menção direta de Gaza no Novo Testamento encontra-se em Atos capítulo 8 e versículo 26, no relato da evangelização feita por Filipe, o evangelista. O texto bíblico registra que Filipe foi instruído a viajar pela estrada que ia de Jerusalém a Gaza, onde ele encontraria um importante eunuco etíope. Na sequência, o texto informa que Filipe explicou as escrituras ao eunuco e o batizou, indicando uma oportunidade naquele momento para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. Uma informação nesse texto do livro de Atos sobre Gaza tem sido objeto de debate entre os estudiosos. O texto relaciona Gaza a uma condição deserta e desolada. Então, alguns pensam que essa descrição se refere à estrada de Gaza em si, indicando que a rota atravessava uma região desabitada. Já outros acreditam que essa descrição se refere à própria Gaza, indicando que a cidade estava desabitada ou em ruínas naquele momento. Seja como for, em 66 d.C., durante a grande revolta judaica contra o domínio romano, Gaza foi atacada por rebeldes judeus. Flávio Joséfo relata que os judeus destruíram parte da cidade. No entanto, a destruição não foi completa, e Gaza recuperou-se rapidamente, continuando a prosperar nos anos seguintes. A cidade beneficiou-se da paz relativa proporcionada pela Pax Romana, que incentivou o comércio e a prosperidade econômica. Inclusive, Gaza cunhou suas próprias moedas e tornou-se um importante centro de cultura helenística no Mediterrâneo Oriental. A cidade era conhecida por suas escolas de retórica e filosofia, atraindo estudantes e intelectuais, e abrigava templos dedicados a deuses gregos e romanos como Zeus, Apolo e Atena, embora sua principal atividade religiosa fosse o culto a Marnas. Gaza também possuía um estádio para eventos esportivos que havia sido inaugurado pelo imperador Adriano. Depois, com a oficialização do cristianismo no Império Romano, Gaza passou por um processo de cristianização com a destruição de templos pagãos e a construção de igrejas cristãs. Com a divisão do Império Romano, a cidade permaneceu sob o controle do Império Bizantino. Mas por volta de 635 d.C., durante a expansão do califado muçulmano, Gaza foi conquistada e experimentou uma conversão gradual ao Islã, embora comunidades cristãs e judaicas continuassem presentes. Esse domínio muçulmano foi interrompido brevemente durante o período das Cruzadas. A partir de 1517, a cidade foi incorporada ao Império Otomano até que ficou sob o mandato britânico da Palestina após a Primeira Guerra. Na sequência, a cidade foi ocupada pelo Egito depois da Guerra Árabe-Israelense de 1948 e por Israel após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Desde então, nunca houve paz duradoura na região, mesmo com as várias tentativas de negociação entre o Estado de Israel e as autoridades palestinas e a retirada israelense em 2005. A moderna cidade de Gaza está localizada praticamente no mesmo local da antiga.
Isso significa que muitos dos sítios arqueológicos permanecem inacessíveis para escavação devido à ocupação contínua e à densidade populacional, o que obviamente tem dificultado a obtenção de evidências materiais que corroborem os registros históricos sobre a velha cidade. No entanto, artefatos encontrados nas regiões circundantes e referências em textos antigos fornecem informações sobre os filisteus e outros povos que também habitaram Gaza, ajudando a contextualizar a história regional daquele conturbado território. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história da origem de Gaza na Bíblia. E se você tem vontade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.